Começar a gravar. Tá. Então, bom dia novamente. Pessoal, antes de começar a aula, hoje é referente mais à amostragem, ao processamento inicial das amostras. Eu queria comentar sobre os questionários bem rápido. A minha ideia é não acumular muito, mas assim, a cada 3, 4, eu envio para vocês, eu retorno todos os questionários com os comentários, né, para vocês verem o que poderia melhorar ou não. Mas pelo que eu vi, deixa eu abrir aqui bem rapidinho a, a lista com as perguntas. Tá aqui. Pelo que eu vi, o único comentário que eu queria fazer é nessas perguntas que eu pedi para dar exemplos. Algumas de vocês colocaram exemplos dos grupos de alimentos, algumas colocaram farinha de milho, farinha de trigo. Aí eu só queria enfatizar que quando a gente trabalha com alimentos de origem vegetal, o trigo, o milho, soja, a gente não chama farinha, chama farelo. Então, convencionou-se assim, farelo, para tudo que é vegetal. Apesar de que nós chamamos farinha de mandioca para o nosso consumo humano. Mas na alimentação animal, a gente chama farelo, tudo que é vegetal, e farinha chama farinha de penas, farinha de carne e osso, farinha de sangue, tá? Bom, o único comentário que eu quis fazer é porque eu vi o erro eu vi essa nomenclatura assim, discordante em alguns dos questionários. Mas depois eu dou um retorno para vocês de todas as respostas, tá? Só para vocês irem acompanhando isso. Bem, então vamos dar início à aula de hoje. Ao final eu lembro de fazer alguns comentários, porque amanhã, deixa eu fazer logo, e aí se eu não detalhar muito bem no finalzinho da aula, pelo menos vocês já estão cientes. Amanhã eu não vou conseguir me reunir com vocês, como eu comentei na semana passada, porque eu estou participando de um concurso, de uma banca de um concurso. E essa semana está uma loucura. Eu assumi esse compromisso, peço desculpas, porque minha ideia é que a gente se encontre do começo até o fim da disciplina. Eu acho isso super importante. Eu acho importante, se vocês se conectarem, né? Também tem várias razões, talvez por problemas de internet, não consigam, mas se vocês interagirem, se a gente for conversando, eu tenho certeza que fica um pouco mais agradável, né? Fica bem mais interessante do que o formato de enviar a gravação. Inclusive, essa é uma diferença do ensino remoto e do EAD. Isso aqui não é EAD, não é ensino à distância. Parece a mesma coisa, mas não é. Que a ideia é justamente a gente estar num período emergencial substituindo algo que é presencial. O EAD ele tem aqueles formatozinhos sempre de mandar os módulos todos organizados. Mas a minha ideia é que a gente sempre consiga, pelo menos, se reunir para ficar essa interação um pouco mais próxima do que quando a gente está presencialmente. Apesar de saber que não é tão simples assim, por exemplo, por motivos da internet. Mas, exclusivamente amanhã, eu não vou conseguir, porque eu assumi esse compromisso, eu vou enviar a gravação, vou enviar bem organizada a sequência dos tópicos que a gente precisa ver amanhã, que já são vários tópicos. E hoje a gente já vai aqui conversando dar uma introdução ao que começa a ver amanhã, que é o método de Wendt. Então, tudo começa com a obtenção e o processamento de amostras, vários erros que a gente comete ao selecionar uma amostra nunca mais serão corrigidos, então todo cuidado é pouco. Quando a gente começou a falar sobre essa disciplina, sobre o que é bromatologia, enfatizando a importância de avaliar alimentos. Bom dia, Esther. Quando a gente começou a falar... agora que entrou, eu acho. Chegou. Oi, Esther, bom dia. Bom? Ela está se situando. Tudo Oi, bom bem? dia. Então,
Estava falando aqui, Esther, quando a gente começou a ver essa disciplina, ver o objetivo de estudar alimentos, é importante que vocês entendam a aplicação desses conceitos em diversas áreas de atuação. Uma pessoa que trabalha em fábrica de rações, ela tem que dominar todos esses conceitos que a gente vai ver aqui, ou mesmo que trabalhe com o manejo nutricional de qualquer espécie. Por exemplo, se você vai fornecer um alimento para o animal ganhar X de peso por dia, ou se você vai fornecer um alimento para produzir ovos ou para produzir leite, etc., você tem que entender muito bem tanto do que aquele alimento apresenta, quais nutrientes, em qual proporção, como também das necessidades do animal. E quando a gente trabalha com pesquisa também, os experimentos, você precisa ter um controle muito grande de cada alimento que você está fornecendo para entender exatamente o que o animal consome, o que ele aproveita. Então, esse controle ele é feito rigorosamente. Em laboratórios de análise de alimentos, não avalia apenas alimentos. Por exemplo, quando nós realizamos qualquer experimento desses que avalie digestibilidade em vivo, a gente vai ver certinho essa técnica, normalmente a gente vai analisar no laboratório também as fezes dos animais. Por quê? Porque as fezes trazem essa noção, essa estimativa do que foi aproveitado. Quando você entende o que entrou e o que saiu, você tem uma noção um pouco do que foi absorvido, do que foi utilizado pelo metabolismo do animal. Então, nos experimentos, a gente costuma analisar não só o alimento, costuma analisar também fezes, por exemplo. E, às vezes, o próprio produto, né? A gente vai no laboratório e avalia a composição da carne, a composição do leite, a composição dos ovos, dos produtos daqueles animais. Então, vocês já têm uma noção do que seria o conceito de amostra, porque viram isso em estatística, talvez tenham visto também em outras disciplinas, por exemplo, nas disciplinas de solos, em que uma amostra de solo correta é essencial para você entender o que é necessário para qual fórmula, qual composição ali, qual fertilizante você tem que colocar para atender às exigências daquele solo. Então, a amostra, ela traz uma foto, ela traz uma figura daquela realidade. Normalmente, você vai ali obter alguns pontos que sejam representativos, né? Até esse quadrinho imaginando uma análise no piquete, por exemplo, como dei o exemplo, como vocês viram até em solos. Você vai coletar pontos aleatórios para obter algo que represente a sua amostra como um todo. Em estatística, vocês costumam falar assim, que a amostra ela representa uma população, né? Em algumas situações que vocês avaliem. Aqui, no caso dos alimentos, né, quando você coleta uma amostra de milho, você não está avaliando o milho do mundo todo, você está avaliando o milho daquele caminhão, o milho daquele lote. Então, não seria uma amostra populacional, mas uma amostra de que represente um pouco daquele alimento que está sendo avaliado. Quando em qualquer situação, você parar para pensar, o que é importante numa amostra, essa palavra é representatividade, né? Então, o objetivo de qualquer amostragem é obter algo que seja representativo. Então, tendo aqui de análise de alimentos, você vai obter uma amostra que represente aquele material que está sendo avaliado. Aí, pessoal, a amostragem, ela é extremamente importante se você comete um erro ali. Se a sua amostra não representa aquele conjunto que você quer avaliar, que você quer fazer alguma observação sobre, você nunca mais vai corrigir esse resultado, nunca mais mesmo, só se você for lá e realizar uma outra amostragem. Por quê? Se você, por exemplo, vai obter uma amostra de um caminhão de milho, e você obtém uma amostra em um local que não represente bem aquele alimento, todas as análises laboratoriais que você fizer
não vão ser condizentes com aquilo que você está observando. Não tem estatística que corrija, não tem equipamento que corrija. Você simplesmente coletou um material errado, um material que não representa o todo. Então, todo cuidado é pouco, existem métodos, existem etapas até você obter aquela pequena fração que vai representar o que você deseja no alimento. Então, tenham muito cuidado quanto a isso, porque a primeira etapa, muita gente erra e após esse erro você não corrige mais. Então, aqueles resultados que são obtidos numa amostragem errada não terão significado. Você vai ter perdido seu tempo, dinheiro nessa análise. Então, por exemplo, aqui pensando em diferentes alimentos, em alguma situação você pode precisar de uma amostra de determinado pasto, né? Num piquete aqui que os animais estão em um sistema rotacionado, você vai obter uma amostra desse capim. E uma amostra de uma carga, chega num confinamento, numa fábrica de ração, em alguma loja, você obtém uma amostra daquela carga, daquele determinado alimento que está chegando, ou uma amostra da silagem. Então, muitas vezes você vai estar diante de uma tonelada de determinada substância, de determinado alimento, e daquela tonelada você vai obter uma porçãozinha que é avaliada em laboratório. Então, quando você está diante do material que precisa ser avaliado, você vai obter inicialmente uma amostra bruta, mas essa amostra ela vai sendo trabalhada, processada, até chegar na porção que é avaliada em laboratório. As etapas, aqui pegar como exemplo uma silagem, né? Então, as etapas, elas são basicamente essas. Você tem uma amostra bruta que está ali na sua frente, representada em sacos, em um caminhão, enfim, em um silo completo para você retirar uma amostra de silagem dele. Então, você está diante de uma amostra bruta, seria a amostra primária. Posteriormente, ao obter uma porção que represente bem esse material, você vai conseguir uma amostra laboratorial. Nesse caso aqui, diante aqui do perfil, você observando o silo de frente, normalmente ali uns 5 pontos, pelo menos, é interessante para coletar, para que esse material seja representativo. Depois eu vou fazer mais algumas observações sobre cada material, cada alimento, os cuidados que nós devemos ter. Mas supondo que você obteve ali 5 pontos de amostras desse silo, 5 pontos em que você está representando a composição daquela silagem, você vai estar diante ali de um balde de alimento, né? Isso aí, 10 quilos de silagem. Para obter a amostra laboratorial, você vai ter que reduzir isso, reduzir, até chegar em uma quantidade bem menorzinha que vai ser enviada para o laboratório. Então, uma das técnicas para ir reduzindo sem perder a representatividade é o quarteamento, que a gente vai ver já daqui a pouco, nos outros slides. Mas aí chega nessa amostra reduzidinha ali, num pacote que talvez seja de, 300 gramas, 500 gramas, e vai para o laboratório. Então, é a amostra laboratorial. Ali uma amostra que tem um teor de umidade alto e ela é enviada. Percebam que, por exemplo, diante do receio, você pode pensar em pegar uma quantidade bem grande para representar. Mas ninguém vai enviar um balde de alimento para um laboratório. Quer dizer, não que nunca tenha acontecido. Existem histórias aí de uma pessoa que chega, vem avaliar esse capim e chega com um saco de capim, né? Então, mas a ideia é reduzir para levar a quantidade que seja necessária. Muitas vezes vai ter que enviar por correio, tem os custos com essa postagem para enviar, vai enviar uma quantidade menor e que represente o todo. A amostra analítica, ela é obtida quando essa amostra chega em laboratório e já passa por algumas etapas de processamento, que é o que a gente vai ver também na aula de hoje. Então, quando chega em laboratório, várias amostras elas estão com teor de umidade muito alto, precisam passar
e por uma etapa de moagem, né? Precisa moer essa amostra, triturar para tornar possível a sua análise. Então, na amostra analítica, a gente já está começando a fazer algumas coisas no laboratório. A gente já está começando a trabalhar em laboratório e fazer algumas análises que já precisa registrar ali o peso, já precisa fazer alguns cálculos. Posteriormente, quando você já está em laboratório, você retira amostras desse potinho para fazer as análises. Então, dependendo da análise, você vem e retira aqui 2 gramas dessa amostra para fazer. Você tira 0,1 grama. Então, essa é a chamada porção teste, que ao retirar, tem que ser muito representativo também desse potinho, porque o próprio recipiente, com o passar do tempo, você vai observar que vai obter estratificação ali. Alguns materiais podem ficar em cima. Se for uma amostra de capim, por exemplo, você vai ver que alguns talinhos vão ficar separados. Então, ao fazer qualquer análise, tem que misturar muito bem essa amostra antes de colocar, porque senão todo o trabalho que você fez antes foi perdido. Ao fim, tem que manter a representatividade, do início ao fim. Você vai ter que misturar bem para obter, para aqui, no finalzinho, você representar aquela tonelada lá do começo. Então, um mega desafio, lá na porção teste. Então, o cadinho, a gente vai falar melhor sobre ele nas próximas aulas. Esse daqui é um cadinho, estou com um aqui na minha mesa também. É um cadinho que não é tão pequenininho. Esse é um cadinho de porcelana, que é isso que está representado aqui. Quando você vai avaliar, é uma quantidade muito pequena que você põe aí. Então, ela tem que ser representativa de todo. É um mega desafio. Você vai reduzir para representar o que existia naquela grande quantidade de alimento, né? Você vai conseguir encontrar aqui um percentual de nutriente, um percentual de alguma fração que represente o todo. A gente vai ver todos esses cuidados. Aí a amostra bruta, vamos olhar com calma alguns exemplos de materiais que são rotineiramente amostrados, quando a gente observa uma amostragem de pasto, né? A pastagem, ela é um ambiente complexo, em que você vai ter pasto, você vai ter cerca, você vai ter coxo, você vai ter aguada. Então, quando você for obter uma amostra daquele material, daquele alimento, do pasto, o ideal é que você simule a altura que o animal consome, né? Você vai simular a altura de saída dos animais, quanto que um animal, qual é a altura ideal ali que ele costuma colher, que ele costuma prender. Então, essa altura você faz cortando em vários pontos, até mesmo observando o pastejo natural do animal, para simular que o alimento ali é pastejado. Aí existem outros métodos, vocês talvez já tenham visto com o professor João Tiago, daquele quadrado que lança, para que simule, que obtenha porções daquele piquete que representem o alimento, que representem o pasto. Nessa situação, como você vai obter uma amostra representativa, tudo bem que ali existem vários elementos na pastagem, né? Mas você não precisa coletar um material que é perto do coxo, mesmo porque ele é uma porção muito pequena e pode ter alguma diferença distinta ali, cair o sal mineral. Então, ao obter aquele alimento, você tem algo que não representa bem o todo, representa só aquele pedacinho. Então, evite um local que seja distinto dos outros, né? Colete no pasto que é naturalmente, que serve naturalmente como alimento para o animal. Evitar locais perto de estradas também, perto dos coxos. Aí, para a amostragem, seja de silagem como de fenos, também você deve buscar vários pontos aleatórios para representar. Naquela foto anterior que eu coloquei, eram 5 pontos. A gente recomenda, normalmente, 5 pontos, né? Nessa foto aqui de baixo. Mas, se você está diante aqui, ó, de um silo, que é um silo trincheira bem grande, então, se você está diante aqui de um local que tem muito mais silagem, né, que tem muito mais alimento,
o ideal é aumentar o número de pontos. Então, nesse caso aqui, já tem 7 pontos, 10 pontos. Então, você vai buscar mais pontos para que seja uma coleta mais representativa daquele alimento. O ideal é que você represente, que você analise todo esse perfil, né? Olhando para o silo, todo o perfil. No entanto, evite locais bem próximos das paredes, bem próximos do chão e também aqui a camada aqui de cima. Por quê? Porque são locais que naturalmente têm uma exposição um pouco maior ao ar. Então, a silagem ela não é bem conservada quando está diante do oxigênio, né? Um alimento que todo o processo ele é baseado na anaerobiose, na ausência de oxigênio. Então, ao coletar por aqui, você vai obter porções que são deterioradas e que não representam bem o alimento. E porções que, mesmo ao fornecer aos animais, você deve evitar de fornecer. Então, você não está manipulando a sua amostra, você está obtendo justamente o que caracteriza aquele alimento no momento que é fornecido. E para o feno, você também deve evitar esses locais que têm alguma exposição ao ar e obter várias amostras, né, dos fardos. 5, 10, dependendo da quantidade de fardos que você tem ali. Eu vou puxar um pouquinho para a silagem, para fazer várias observações interessantes, mas percebam um ponto importante que é o da manipulação. Ao manipular aquele alimento, só que precisa, se você quiser ter em mente apenas uma coisa, tenha. Eu quero representar o alimento. Isso aqui tem que ser representativo. Então, ao manipular, dependendo da maneira que você colhe, da maneira que você está manuseando, você já está ali alterando um pouco a integridade daquele analito, a integridade do que está sendo avaliado. Então, o ideal é que você segure assim, ó, tá vendo? Com a palma da mão para cima, ao manusear, mesmo ao retirar lá do perfil, com auxílio de alguma ferramenta, é interessante que você segure assim. Porque se você faz dessa maneira, você já vai estar naturalmente selecionando partículas que são maiores, né? Ali mesmo você já está alterando um pouco o que é o natural daquele alimento. Então, cuidado com isso e cuidado com qualquer outra coisa que você acha que vai interferir. Então, tudo que venha interferir involuntariamente, você selecionar algo que altere a composição, que altere o que você está querendo representar, tome cuidado. Então, atenção a esse manuseio. A amostra ela tem que ser representativa. Alguém ligou o microfone? Queria perguntar alguma coisa? Se foi engano, qualquer coisa vocês me interrompam, pessoal. Aí, quando você quando você vai coletar, quando você vai obter amostras de grãos de farelo, o interessante é você utilizar esse objeto aqui que chama calador. Não sei se vocês já viram, né? Quando você utiliza para perfurar, você pode perfurar ali os sacos em vários locais e obter amostras, né? Tem uma ponte agudo e aqui consegue coletar o material. Então, quando você utiliza caladores, você pode ali obter uma amostra de cada saco, uma amostra em diferentes locais da carga. É interessante que você colete, aqui eu coloquei principalmente perfil vertical, mas mesmo se possível que você ali tente misturar um pouco aquele material ou obter vários pontos para que aquela amostra seja o mais representativa. Naturalmente, quando você abre qualquer saco de alimento, você vai perceber que no fundo do saco vai ficar uma partícula que é mais fina. Então, existe ali uma diferença de granulometria. E isso tem que ser avaliado para que a sua amostra não deixe de ser representativa. Então, pensando em um caminhão, também é importante que você evite laterais ou porções superiores do vagão que venham a ter alguma contaminação também. Por acaso molhou, por acaso aquele local está mais exposto e está alterado, tem fungo,
Então, tente amostrar mais as porções centrais, né? Uma maior quantidade possível. E aqui uma ideia seria por volta de 10 a 20% do número que você tem, né? Não considere representativo você ir lá e amostrar um saco, né? Tente amostrar a maior quantidade, para que aquilo represente a carga, represente tudo. Aí, ao obter a amostra laboratorial, você vai vir de uma amostra grande, né, da amostra bruta, e reduzir em pequenas, e reduzir numa parte que seja possível de enviar para o laboratório, para armazenar, para mandar pelo correio, etc. Aqui pensando nessa foto em uma amostra de silagem, né, obtendo essa amostra. Como que você faz ao obter uma quantidade grande daquele material e ir reduzindo? Existe uma técnica que é utilizada em diferentes áreas e também na análise de alimentos que se chama quarteamento. Nessa técnica, você divide quarto de quarteamento, você divide em 4 partes, aquela amostra bruta que você obteve, por exemplo, quando estava lá no silo, aquela amostra bruta que você obteve de silagem, você divide em 4 partes e vai reduzindo essa amostra, vai misturando, homogeneizando e vai reduzindo até obter uma quantidade que seja menor para enviar para o laboratório sem perder essa representatividade. Então, ao dividir em 4 partes, você seleciona uma diagonal. Então, por essa 4, você selecionou aqui na foto, seleciona esses 2 lados, ou poderia selecionar esses 2. Com a finalidade de misturando até reduzir, né? Começou ali com um balde de silagem, vai reduzindo até obter ali uma quantidade interessante de 300 gramas, 500 gramas, que envie para o laboratório. Essa técnica... Oi, pode falar, Fernanda. Tem algum motivo específico para selecionar na diagonal? Tem. Aqui a diagonal, você observa que são 2 lados mais distantes um do outro, né? Se você selecionar esses 2, eles estão próximos. Esses 2, eles estão próximos. São 2 lados com a tendência de estarem um pouco mais distantes, para você ir unindo, representando. A técnica, ela prioriza sempre usar as diagonais. As diagonais. Sempre. Então, você vai reduzindo. Por serem os 2 lados mais distantes. Seria a ideia principal. Ao obter essa amostra, você vai realizar isso quantas vezes for necessário. Então, se você está diante de uma quantidade muito grande, você vai, espalha, divide, vai, diminui de novo, vai diminuindo. É muito diferente. Gente, com certeza esse erro é cometido. Eu preciso aqui de 300 gramas para o laboratório. Você vai lá, está em frente ao silo e pega 300 gramas. Está errado. Não, o que você está representando ali tem uma chance muito grande de não ser exatamente aquele material. Então, ao obter a amostra bruta um pouco maior e reduzindo, você tem maiores chances de representar aquela composição que existe naquela tonelada. Então, muito cuidado com o armazenamento, com a identificação dessa amostra. Quando eu falei, por exemplo, de mandar pelo correio, uma amostra dessas frescas, você não faria isso, né? Aqui você já encaminha diretamente para o laboratório, é o ideal, mas vai ter que passar, caso não seja no tempo adequado, vai ter que passar por uma refrigeração. Mas você vai ter que armazenar de acordo com o que é aquela amostra, né? Se for uma amostra fresca, mais cuidado ainda do que se for uma amostra de farelo de milho, uma amostra de farelo de soja. Após armazenar adequadamente, a identificação também é essencial. Olha, erro bobo, mas o que acontece demais em um laboratório receber uma amostra sem identificação. Em um experimento você vai ter que identificar por animal. Às vezes, o que você está medindo, você tem que entender o que é que o animal 12 consumiu, o que é que o animal 12 deixou de sobras, o que é que o animal 15... Então, tem que ter um cuidado, assim, muito criterioso com a identificação, porque se você trocou aquela identificação do alimento, do animal,
Ou vai tirar, vai perder todos os cabelos da cabeça no laboratório, numa estatística, não vai fazer sentido, nunca vai dar certo, você vai ter que voltar no tempo e fazer tudo de novo. Então, todo cuidado é pouco. Eu super recomendo esse vídeo para vocês assistirem, vou colocar lá o link, eu não vou passar agora, mas aí depois vocês assistem. Esse aqui é José Maurício, eu não sei se vocês assistiram a palestra do Bovieto, que eu fui mediadora, é um grande amigo meu, Maurício, e esse vídeo está muito bom, exemplificando essa técnica com a silagem, com uma silagem de milho como exemplo, né? Mostrando todo esse cuidado ao manipular, cuidado para não interferir, não trazer ali partículas que não representem a silagem. Então, eu vou mandar para vocês esse link, depois vocês assistam. Tá, aí obteve a sua amostra. É a amostra assim, ó, amostra laboratorial, você obteve essa amostra assim. Chegou ao laboratório. Essa não é a amostra que vai ser analisada nas análises de proteína, nas análises de FDN, não vai ser assim. Você vai obter uma amostra que se chama amostra analítica, que é uma que já passou por um pequeno processamento, pelo menos por uma pré-secagem, por uma etapa de moagem. Por quê? Ao obter uma amostra de silagem fresca, chegou ali ao laboratório, dependendo do tempo, vai ter que estar refrigerado, tal. Esse material, ele pode se deteriorar muito rápido. Então, você não começa a trabalhar no laboratório com essa amostra ainda muito úmida, né? Então, todas as análises que a gente vai ver do método de Wende, a gente já vai trabalhar com essa amostra com uma umidade mais baixa, né? Já vai ter retirado uma boa quantidade de água dessa amostra. Então, para obter a amostra analítica, a amostra que acabou de chegar lá no laboratório, ela vai passar por uma pré-secagem, perder um pouco da água, não vai ser perder a água toda, mas vai perder um pouco, com a finalidade de que ela fique mais fácil de ser conservada, e vai ser moída também, para que esse material ele fique ali mais fácil de homogeneizar, para você obter uma amostra que represente lá na porção teste, né? Lá no cadinho, lá no tubo de ensaio que você vem avaliar algum nutriente. Aqui, mais uma vez, se você está com essa amostra lá no laboratório, vai pré-secar, vai moer, ao colocar em outro recipiente, todo o cuidado do mundo com a identificação. Coloque o que é o material, coloque quem é o responsável, um telefone de contato, isso é essencial. A amostra não identificada, temos todo o direito de jogar fora, né? Porque não dá para ficar lá com a material que você não sabe o que é, não sabe de quem é. Então, todo esse cuidado. Então, quando você começa a avaliar uma amostra em laboratório, né? Quando chegou aquela amostra lá, ainda grosseira, com partículas maiores, você vai fazer uma picagem, pensando, por exemplo, numa amostra lá daquele piquete, você coletou uma amostra do capim mombaça. Você chega com aquela amostra, você já faz uma picagem prévia, pode ser até com uma tesoura mesmo, mas picar um pouco aquele material, vai pesar e vai pré-secar, vai colocar numa estufa para obter uma perda ali de umidade inicial desse alimento. Então, ali a gente ainda está com a amostra úmida. Só depois disso que você vai fazer uma moagem preliminar, talvez numa peneira um pouco maior, e depois uma moagem final, dependendo do que você vai avaliar. Mas existem diferentes peneiras para você moer. Aqui, quando você vai passar por essa etapa de moagem, a amostra ela tem que estar numa Então, toda amostra que vai ser moída, ela deve conter ali uma umidade menor de 15%. Então, tem que ter perdido já boa parte da água para você levar essa amostra para o moinho. Então, essa pré-secagem consiste em colocar essa amostra em uma estufa, pensando depois na aula de matéria seca, a gente vai abordar aí
diferentes técnicas que existem a campo, utilizando micro-ondas, utilizando outros métodos. Mas pensando na primeira etapa que é feita, ao chegar em laboratório, essa amostra ela é passada por uma estufa, numa temperatura por volta de 60 graus Celsius, e a finalidade é retirar um pouco dessa água, né? É retirar para que conserve esse material. E também para que ele seja mais fácil de moer. Naqueles moinhos a gente não vai poder colocar um material muito úmido. Nessa etapa, a gente está preparando a amostra para ser ali condicionada em potinhos, em recipientes que venham a ser utilizados no dia a dia para as outras análises. Mas nessa etapa já existe uma perda de água importante que tem que ser anotada, tem que ser calculada, que a gente vai colocar lá nas contas da matéria seca. Mas aqui já existem valores de perda de umidade, tem que ser registrado. Nessa etapa de pré-secagem, nós obtemos uma amostra que se chama amostra seca ao ar, que se chama ASA, amostra seca ao ar. O que é essa ASA? É uma amostra obtida após passar um período ali numa estufa de ventilação, esse ventiladorzinho está passando ali por uma etapa de ventilação forçada. Quanto tempo essa amostra passa numa estufa? Depende do teor de umidade que essa amostra tem. Então, dependendo do material, chega e no dia seguinte ele já retirou ali uma quantidade boa de água, já está com menos de 15% de umidade, né? Você já observa que já é um material que satisfatoriamente pode conservar, né? Não tá úmido demais, né? Na prática, o que é que a gente vê, né? Como que a gente vai achar esse ponto? É o ponto que já estabilizou o peso. E aquele material que está na estufa, ele já não altera mais o peso. Então, se você pesar com 24 horas, pesar com 48, pesar com 60, ele já perdeu a água que tinha para perder por volta ali dos 60 graus Celsius. Então, perdeu a água, mas não perdeu a água toda. Mas ele já perdeu um pouco para que seja possível de conservar, de armazenar, de colocar em um recipiente e manter lá no laboratório para as análises seguintes. Então, essa pré-secagem, ela serve para obter essa amostra, uma amostra mais fácil de conservar, e retira ali um pouco dessa umidade, vai poder moer, tá? Então, é a amostra seca ao ar. Aqui eu estou tratando essa etapa como uma etapa de preparação da amostra. Mas quando a gente for falar de matéria seca, eu vou trazer novamente esse termo para explicar que é uma etapa que você já utiliza para calcular o teor que ele tem de água e o teor que ele tem de matéria seca. Uma vez que essa amostra já perdeu ali uma boa quantidade de água e ela está preparada para moer, vamos lá. Dei mais consideração a esse moinho, que é um moinho de facas. Então, esse moinho é um moinho como vocês conhecem, talvez em outros aspectos, mas tem peneiras, tem ralos, né, que você vai organizar de acordo com a granulometria, de acordo com o tamanho de partícula que você deseja. Então, uma vez que você coloca o material aqui para moer, vai passar o material que já tiver mais finamente moído. É um moinho de facas, não deixa de ser um equipamento perigoso, que tem que ter muita atenção a manusear. Tem que estar com todos os EPIs em dia, bem protegido para trabalhar com ele. Aqui eu coloquei do lado uma amostra, mas eu não vou comentar agora sobre ela, é uma amostra de carne. Uma amostra de carne que a gente obtém, também utiliza às vezes ali um liquidificador industrial. Mas não vou falar sobre ela agora. Pensando nos alimentos que a gente trabalha mais, em alimentos em plantas forrageiras, em grãos, a gente vai utilizar o moinho de facas. Qual o cuidado que tem que ter? Demais. Essa foto, vocês estão observando esses equipamentos aqui um pouco velhos, essa estufa, né, velho, um pouquinho enferrujado. Esse moinho eu conheço muito bem, eu trabalhei muito com ele. Eu já vi 2 pessoas se acidentarem nele. Perderem o dedo, metade do dedo. 2. E já
Um amigo meu perdeu a cabecinha, assim, um pedacinho do dedo. Ou seja, extremamente perigoso trabalhar com moinho. Mas também já trabalhei muito nele, nunca aconteceu nada. Então, se agora a gente estivesse numa aula presencial, eu não deixaria vocês moerem. Não deixaria. Hoje a prática ia ser demonstrativa, vocês iam apenas ver, né? Mas na rotina, no dia a dia do laboratório, aí pouco a pouco vocês vão se habituando, né? Vão conhecendo melhor e começam a mexer. Mas na aula, muitas vezes ali para demonstrar apenas uma amostra, vocês observam, mas com muito cuidado, né? Com muito cuidado. Agora, quando está em um experimento, quando está trabalhando no laboratório, ajudando em análises, você vai fazer ali 200 amostras até cansar, até enjoar de fazer determinada análise. Então, quais são os cuidados principais? Antes de falar de qualquer cuidado da técnica para obter ali uma amostra fiel, uma amostra representativa, tal, eu queria destacar essa utilização de EPI, justamente por comentar que esse aqui é o primeiro equipamento que você vai trabalhar lá e que já tem um grande risco de sofrer um acidente. Então, o manuseio do moinho, para limpar aquele moinho, tem que tomar todo o cuidado, né? Todos aqueles cuidados de mulher mesmo em laboratório, tomar cuidado para não ficar com o cabelo solto, tem que tomar cuidado para não ficar colocando pano, colocando pincel, colocando algum objeto que possa sugar a sua mão e ali você do nada está envolvido em um acidente. Também, no moinho, quando a gente trabalha, por exemplo, com amostra de fezes, em qualquer amostra, mas é essencial usar máscara, essas que não são nossas companheiras aqui da pandemia, né? Todo mundo usando máscara, mas aqui seria máscara de poeira mesmo, porque quando você está trabalhando com moer fezes, moer algum alimento que tem muito pó, no outro dia a sua garganta não aguenta, você tem que tomar todo o cuidado para evitar ali aquela exposição à poeira. Então, todas essas etapas você vai estar utilizando jaleco, utilizando máscaras, utilizando sempre que necessário óculos. Então, EPIs são necessários nessas análises. A limpeza do equipamento ela é fundamental também, porque se você está avaliando uma amostra de um alimento, de um farelo de soja, e posteriormente vai obter uma amostra de um determinado capim mombaça. Ao realizar a moagem aqui, se você não limpar muito bem o moinho e colocar o próximo alimento, sua amostra ela já não vai vir tão representativa do capim. Já vai vir ali com um pouquinho de resto de farelo de soja que ficou por aqui, então já vai ter um teor de proteína que não tem nada a ver com capim mombaça, porque você não limpou o equipamento entre uma amostra e outra. Então, tem que tomar todo esse cuidado com limpar o equipamento entre uma amostra e outra. Além de limpar entre uma amostra e outra, ao realizar a moagem de determinado material, né, do capim, é natural que algumas partículas elas passem bem fácil. Passou aqui, né, moeu, triturou, elas são obtidas rapidinho, fácil. E outras não. Um capim, naturalmente, a parte das folhas, você vem, obtém as folhas, elas vêm, moem rapidinho, fácil. Mas o colmo, não. O colmo, o caulezinho das gramíneas, não passa tão fácil. Aqueles talos de um capim, ou os talos de um feno de tifton, alguma planta assim, eles não vão passar fácil. Aí o que é que você faz? Você pega aqueles talos e joga fora? Jamais. E o jamais eu estou falando porque tem quem faça, existem relatos de quem já fez isso. Ao pegar um capim, um determinado capim, passar aqui, aí veio, passou aqui a parte facinho, beleza, fechei, obtive minha amostra analítica. E vou e descarto o que não passou, né? O que era material mais difícil de moer. O que é que você está fazendo ali? Você vai subestimar o teor de fibra. Você vai subestimar o teor de fibra de cara. Por quê? Porque você está deixando o material que representa a fibra, você não está colocando na sua amostra. Então, essa manipulação ali que ocorre, numa etapa dessas, você já pode, de alguma maneira, alterar a composição nutricional, né? A composição do que você está avaliando vai estar diferente da composição do que aquele material representa.
E é coisa boba, mas que o pessoal faz. Por quê? Porque é mais difícil. Aquela parte da planta, aquela parte do material que é mais difícil de moer, a pessoa desiste, deixa lá. Não, tem que esperar, tem que esperar. Se não passou, paciência, coloca dentro do potinho da sua amostra analítica, mesmo que ele esteja com uma granulometria um pouquinho maior, mas não deixe de representar aquele material, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado, cuidado com vazamentos, e esse é o cuidado de moagem completa. Você vai deixar moer completamente para obter aquele material representativo. Então, às vezes você tem que colocar uma peneira maior, né? Depois você vai tentar passar novamente numa peneira mais fina, mas vai obter o material completamente. Mas, mais uma vez, pessoal, queria destacar aqui esse cuidado que tem que ter com transporte, armazenamento, identificação. Todo cuidado, se você está moendo um determinado material, já deixa o recipiente que está identificado do lado para você retirar, colocar no recipiente certo, para não começar se você tiver qualquer descuido ali, a partir daquele momento, todas as análises que você fizer, você está fazendo de um alimento que não é o que está identificado. Então, tem que ter muito cuidado, muita seriedade, tem que ser muito crítico nessas etapas. Aí, como eu tinha falado lá da silagem, naquele momento em que a amostra é obtida, o ideal é que você analise o mais rápido possível, né? Mais rápido possível. Mas em algumas situações você vai ter que refrigerar para posteriormente iniciar essas análises bromatológicas. Tá, essa amostra que você obtém aqui, que é uma amostra que passou por uma pré-secagem, passou por uma etapa que já retirou boa parte da umidade dela, não toda. Essa amostra você já vai conseguir preservar esse estado original dos componentes, mas ainda manter um pouquinho de umidade que ela tem. Para retirar a água completa de uma amostra, completa, você não consegue numa estufa de 60 graus, né? Você não consegue numa temperatura ali que está na estufa de 60 graus. Qual temperatura você precisaria ter para eliminar a água completa de um alimento? 100 graus Celsius? 100 graus Celsius, 100 graus Celsius. Por quê? Porque é o ponto de ebulição, é o ponto o que é água vira vapor, né? 100 graus. Então, normalmente, as estufas, elas têm 105 graus para finalizar, para dizer assim, retirou 100% da água daquele alimento, é 105 graus. Então, nessa amostra aqui, que passou por uma estufa de 60, tem um pouquinho de água. Tem ali por volta de 15% de água ainda, né? 15% de umidade naquela amostra. Por que a gente já não coloca diretamente na estufa de 100, né, de cara? Porque quando a gente coloca nessa estufa de 60, a gente ainda preserva o estado original de vários componentes. Então, você tanto tem uma amostra que está conservada, que não vai ter fungos com tanta facilidade, como também você ainda não chegou a um ponto ali que desnature proteína, você ainda não chegou a uma temperatura tão alta que venha prejudicar os componentes daquele material. Então, no dia a dia de laboratório, a gente vai trabalhar com essa amostra, uma amostra que tem um pouquinho de umidade, mas que não chegou lá nos 100 graus Celsius. Que ela tá no meio termo, está conservada, mas também não chegou a uma temperatura tão alta que venha alterar a composição dos componentes que estão ali. Então, dependendo do local ali, após você preparar, você ainda vai ter que armazenar essa amostra em algum refrigerador, em uma sala climatizada. Eu já penso aqui, pensando no futuro, aqui em Xinguara, essas amostras, a gente não vai poder obter essas amostras e deixar em uma sala qualquer por muito tempo. Por quê? Porque aqui é quente e úmido, né? O IETO, o trópico úmido. Então, quando eu trabalhei em São Paulo, era natural deixar essas amostras, deixar a temperatura ambiente. Mas aqui eu não sei se a temperatura ambiente dá certo para uma amostra que vai ser analisada daqui a 3 meses, não.
Que eu lembro até de uns potinhos que eu tinha de amostras de ração, que a gente utilizou em algumas demonstrações. Dentro de pouco tempo, o farelo de soja já estava com fungo, o farelo, umas rações que eu tinha já completas já estavam cheias de gorgulho, como é que você chama? Caruncho, né? Então, a conservação aqui em temperatura ambiente, eu não sei se é conservação, não. Talvez a gente precise obter a amostra e ainda deixar ali em uma temperatura mais baixa, em uma sala climatizada. Então, a amostra que é naturalmente manuseada em laboratório é essa, que é uma amostra seca ao ar, é a ASA, tá? Uma vez que você obteve, né? Você chegou até aqui, passou por uma etapa, coletou lá aquela amostra bruta, coletou a amostra laboratorial, essa amostra passou por uma pré-secagem, passou por uma moagem, você tem aquele potinho de amostra. É uma amostra bem representativa. A análise de matéria seca já começou, né, com aquela retirada da água, mas você tem aquele potinho que vai partir dali todas as outras análises que a gente vai ver do método de Wayne. Então, o que é que você vai fazer? Quais métodos você vai utilizar? O que é que vai seguir? Então, rotineiramente, em laboratório de análise de alimentos, em artigos que vocês leem da área, os métodos básicos, os métodos que nós costumamos citar, eles foram preconizados pela OAC, que é uma associação internacional que preconiza vários métodos de análises, entre eles os métodos de análise de alimentos, em padrão internacional, porque uma análise que você faz aqui para proteína bruta e que eu vou comparar com resultados que foram obtidos em um trabalho lá da Europa, elas devem ter sido feitas pelos métodos semelhantes. Então, nós costumamos adotar ali um padrão de metodologia que é adotado no mundo inteiro. Aqui no Brasil, existe também está por aqui na minha mesa, existe esse livrinho, né, que é o INCT, que é a metodologia da nossa disciplina. É uma publicação do INCT, né, que é esse daqui, que é um livrinho de receitas para laboratório, um livrinho que contempla todos esses métodos bem descritos em português. Estavam para fazer essa edição também em inglês, mas ele contempla todos esses métodos e descrevem, inclusive, descrevem os próprios métodos da OAC, mas com mais detalhes, a fim de que a gente padronize. Mas o ideal é, se você está seguindo a OAC, uma pessoa daqui ela está fazendo a mesma análise que está sendo feita lá nos Estados Unidos agora, que está sendo feita lá na Austrália. Mas esse livrinho, ele traz muita coisa interessante e um detalhamento bem claro dos reagentes que são utilizados, das quantidades. Aí é bacana ter assim na cabeceira do laboratório. Alguns métodos foram desenvolvidos pelos próprios pesquisadores daqui do Brasil. Então, eles estão bem descritos e a gente pode citar os pesquisadores daqui. Mas as análises rotineiras que a gente costuma fazer em avaliação de alimentos, elas são as mesmas no mundo inteiro. Aí é uma outra alteração que existe que a gente pode citar um método que foi desenvolvido aqui e que tem um apoio aí de uma publicação, de um artigo científico para validar aquele método. Então, normalmente a gente vai utilizar essas abordagens para fazer as análises, mas em uma ou outra, que a gente não vai ver aqui na disciplina, você vai citar um determinado artigo científico que validou aquela metodologia. Então, fulano de tal validou que eu posso determinar a lignina assim. Então, eu vou determinar assim. Apesar que a lignina, que foi o exemplo que eu dei, também está aqui nessa publicação do INCT. Então, você tem sua amostra representativa, pegue a sua metodologia bonitinha, coloque na mão, leia e vai fazer aquela determinação, né? Vai fazer aquela estimativa, vai analisar aquela fração que você precisa para determinado alimento. Bom dia, Jéssica. Acho que eu vi que a Jéssica entrou aqui. Tudo em paz? Bom dia. Bem,
quais são os pontos críticos de uma análise laboratorial, aqui pensando em análise de alimentos? Como a gente já viu, saiam dessa aula pensando como primeiro ponto crítico ali, coletar e preparar a amostra. E uma vez que aquela coleta, naquele momento X, que você foi lá, obteve aquela amostra da silagem, foi errada, aí pronto. Daí para frente tudo é perda de tempo, tudo está errado demais. Então você tome todo o cuidado, você não diz assim, estou 100% seguro, mas tome todo o cuidado para evitar o máximo de erros ao longo da sua avaliação daquele alimento. Então, coleta, prepara a amostra, vai avaliar métodos para analisar, tomar cuidado com os erros que surgem, com erros de manuseio de equipamento, com qualquer erro que possa alterar ali um pouquinho aquele resultado, tomar esse cuidado. Por isso que a gente também trabalha muito com repetições em laboratório, para entender se ocorreu uma alteração específica naquela amostra que a gente avaliou, ou se também ocorreu na repetição. Então, você avalia muito réplicas em laboratório. Tomar cuidado com os equipamentos que você está utilizando, com vários pontos. Quando a gente for ver matéria seca, vou comentar com vocês as balanças que a gente utiliza em laboratório, elas têm que estar calibradas, niveladas, tudo certinho, tudo limpo. Tem que deixar um tempo para elas calibrarem certinho. E o próprio analista ele tem que estar bem preparado. A pessoa que vai fazer aquela análise. Aqui, boa parte dessa disciplina, a gente vai ver os métodos que compreendem ali no método de Wendt, que são análises básicas que você conversa com qualquer pessoa que avalia alimentos no mundo inteiro e todo mundo vai saber do que você está falando. Mas existem outras análises também bem mais específicas, né? Talvez vocês lembrem, em química analítica, existem análises que são gravimétricas, análises que são volumétricas, análises que são instrumentais. Aqui, o que a gente vai ver mais é gravimétrica. E, em algum momento, também a gente vai ver volumétrica. Gravimétrica, que são análises que você obtém, que você avalia determinado resultado com base em diferenças de pesos. Diferenças de peso. Peso de entrada, peso de saída. São análises gravimétricas. Mas análise instrumental, eu queria fazer esse comentário, porque agora eu vi ali a palavra instrumentação e lembrei. Existem hoje análises que você faz da parte da química de análises instrumentais, que utiliza ali um equipamento muito eficiente, que você quantifica o teor de determinado aminoácido, que você quantifica o teor de determinado ácido graxo. Gente, esses equipamentos, eles são tão sensíveis, mas tão sensíveis, que você vai em um laboratório e tem um funcionário específico para trabalhar só com aquele equipamento. Às vezes, só em mudar o funcionário, você começa a ver, não erros, mas você começa a perceber que muda um pouquinho a marcha. Então, é interessante em algumas análises que seja até a mesma pessoa fazendo todas as amostras cuidadosamente. O que não é o caso das que a gente vai ver aqui no método de Wendt, que nós fazemos, né? São as análises mais simples, mais rotineiras, que compõem o básico do básico da bromatologia, do estudo dos alimentos. Então tá, vamos ver um pouquinho desses métodos e eu vou detalhar brevemente um histórico para a gente partir para esse método de Wendt, que é bem fascinante, assim, é bem interessante dentro dessa área de estudar os alimentos. Aí, antes de começar, antes de falar do método de Wendt, eu queria trazer um pouquinho aqui do histórico. Não sei se vocês lembram da primeira aula, foi na primeira, não sei se foi na do plano de ensino, né, que eu falei, que o interesse em estudar alimento, o interesse em estudar nutriente não é coisa recente, né? Então, eu queria trazer aqui um pouquinho desse histórico do que tem acontecido. Então, observem lá, ó, no século XVII, no século XVIII, o pessoal já começava a estudar um pouquinho sobre oxigênio, sobre gás carbônico. Então, a gente tem, nesse período, primeiros estudos sobre combustão, primeiros estudos sobre oxigênio,
primeiros estudos sobre gás carbônico, a quantificação disso, né? Então, lá em 1655, estudo da combustão, depois vem Priestley com a descoberta do oxigênio, essa combinação ali entre oxigênio e gás carbônico e a respiração, o que explica demais várias, várias teorias, vários aspectos da respiração. E vem todo o estudo da energia também com Lavoisier, caracterizando o que é esse processo de que um alimento, até quando um alimento que é ingerido se transforma em energia para um animal, para o ser humano, né? Para qualquer que seja esse organismo. Então, começou-se a ter esse interesse do que vem do alimento até o nosso aproveitamento lá nas menores instâncias do nosso organismo. Eu não sei se vocês já estão num momento de curso que as coisas começaram a fazer sentido ou se estão naquele momento de curso que as coisas ainda não casaram, não fazem. Então, eu não sei se vocês já perceberam que a bioquímica tem tudo a ver com um alimento que você consome. Então, quando você começa a avaliar um carboidrato, estudar um carboidrato, um determinado carboidrato, um amido, aquilo ali tem um impacto direto naquele ATP, tem um impacto direto lá naquela glicose que você estudou, em todas as transformações que ocorreram, lá naquela cadeia transportadora de elétrons, dentro da mitocôndria da sua célula. Então, todas as transformações que ocorrem desde o alimento até toda a quebra, toda a digestão, elas têm como finalidade trabalharem no seu metabolismo celular. Chega lá no fim de tudo, gerou energia na minha cadeia transportadora de elétrons lá na mitocôndria. Então, não sei se durante um tempo do curso, eu não sei qual foi a impressão que vocês tiveram quanto à bioquímica, mas tudo isso ele se reúne e chega a participar lá nas suas organelas, lá dentro das suas células, no seu metabolismo celular. Todo o metabolismo energético vai do macro para o micro. Mesma ideia que a gente tem quando conversa lá de amostragem, né? A gente está trabalhando do macro para chegar lá no ponto de aproveitamento a nível celular, a nível mitocondrial. Então, nesses séculos, lá no século XVII, no século XVIII, o pessoal começou a fazer essas associações entre oxigênio, entre gás carbônico. Então, chega o oxigênio lá no finalzinho da cadeia, você entende o porquê dele participar diretamente de todo o metabolismo energético do animal. Deixa eu ver se travou aqui meu... Isso. Tá. E aí o pessoal começou a analisar e a gente tem no século XVIII as primeiras análises de alimento, as primeiras análises dos compostos orgânicos. Então, começaram a descobrir o que seria carboidrato, o que seria proteína, o que seria gordura, o que seriam esses compostos com funções tão distintas no nosso organismo, né? Os nutrientes com funções tão distintas. Então, é algo que não é recente, né? Esse interesse de quando começou a se estudar os diferentes constituintes. Então, a metodologia de Wende, ela vem nesse período lá no século XIX, é onde começou-se a avaliar um alimento e entender que ele é composto por frações. Um alimento, ele é subdividido. Se você observar, observa como aqueles gráficos pizza, assim, observa um alimento, ele é composto por diferentes partes e que no final vai chegar em 100%. Então, foi essa ideia que foi o fundamento para determinar, para buscar esse método de Wende, né? Para entender dessa maneira, como uma análise que fraciona todos os componentes do alimento até chegar em 100%. Então, por que o Wende, né? O Wende é o nome de uma estação experimental lá da Alemanha. Grandes descobertas que nós temos da nutrição, da química, elas vêm da Alemanha. Vêm da Alemanha. A Alemanha é um
um país muito bom, né, quanto a vários aspectos da ciência a gente tem de lá. Então, essa estação de Wendt é o que dá o nome ao método, a estação experimental de Wendt. Foi por volta de 1865 que os pesquisadores Henneberg e Stallman desenharam esse método de Wendt, ou também que a gente conhece como análise proximal. É um método que caracteriza-se por ser um esquema que fraciona o alimento em partes até chegar em 100%. Então, observa um alimento e ele é composto por frações que resultam em 100%. Tá. Então, como que começa, né? O alimento, inicialmente, ele é composto por matéria seca e água. Se você vai consumir uma fruta, você vai consumir uma banana, uma parte dela é matéria seca e uma parte dela é água, né? O animal vai consumir um determinado capim, uma parte é matéria seca, a outra é água. Aconteça o que acontecer, vai fechar em 100%, né? Matéria seca e água. Qualquer que seja o alimento, por exemplo, até o alimento mais seco que temos nós na dieta, vamos imaginar uma farofa. Uma farofa não é 100% matéria seca. Se você for colocar aquela farofa lá numa estufa de 100, 105 graus Celsius, vai existir um pouquinho de água ali ainda. Então, qualquer alimento que seja, ele vai ser composto por matéria seca e por água. Seja ele muito seco ou seja ele muito úmido, vai ter uma porçãozinha de água. Tá. E essa matéria seca, ela vai ser dividida em uma matéria orgânica e em uma matéria que é inorgânica. O que é orgânico? De uma maneira bem simples, quando vocês estudaram, viram química orgânica, quando vocês viram bioquímica, o que é orgânico? Para você dizer que um determinado material é orgânico, de uma maneira simples. Alguém teria uma sugestão? Quimicamente, eu acho que é composto por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quimicamente. Por proteína, carboidratos, lipídios. Tá. Carboidratos, lipídios, proteínas, todos eles têm como base carbono. Então, da maneira mais simples, todos esses compostos que a gente avalia, que tem como base carbono, a gente quantifica como matéria orgânica, né? Então, no caso da proteína, também tem o nitrogênio, mas tem o carbono, tem o hidrogênio, tem o oxigênio. São os compostos que têm como base principal o carbono. Em matéria inorgânica, a gente coloca ali, por exemplo, os minerais, que não tem como base o carbono, né? Cálcio, a parte mineral do alimento, é uma matéria inorgânica, né? Então, os nutrientes que a gente avalia, eles, boa parte, né, dos que a gente acabou a Fernanda até comentou, de proteína, de carboidratos, de lipídios, está aqui nessa matéria orgânica. Estão aqui nessa matéria orgânica. A água é nutriente também, né? Está aqui separado matéria seca e água. Mas aí a matéria inorgânica compreende a parte de minerais e a orgânica compreende os compostos orgânicos. Como a gente tinha falado antes, nessa subdivisão a gente não divide claramente o nutriente, mas divide classes que representam os nutrientes. Então, na matéria orgânica, a gente divide em compostos que têm nitrogênio e compostos que não têm nitrogênio. Os compostos que têm nitrogênio são os que caracterizam a fração que nós chamamos proteína bruta, o nitrogênio total. E os compostos que não têm nitrogênio, eles caracterizam as outras frações que envolvem os nutrientes. São carboidratos e estratéterio. Aí, nesses carboidratos, a gente quantifica e obtém ali uma estimativa de fibra
e uma porção que é determinada como um extrato que não é extrativo não nitrogenado, que hoje em dia a gente utiliza mais uma nomenclatura como matéria orgânica residual. Eu gosto mais dessa representação aqui para falar disso, do que aquele esquema. Então, quando você fraciona em matéria seca, você vai fracionar em matéria seca em água. A matéria seca, por sua vez, vai se dividir em matéria orgânica e matéria inorgânica, em matéria mineral ou nas cinzas. E essa matéria orgânica, ela vai se dividir em proteína bruta, gordura bruta, fibra bruta e os extrativos não nitrogenados, que hoje em dia é um termo que não está sendo mais tão utilizado, que a gente chama matéria orgânica residual. Quando a gente fraciona o alimento nessas 6 porções, né? Uma porção é a água e a da matéria seca se divide. Proteína, gordura, fibra bruta, extrativo não nitrogenado e a matéria mineral é só cinzas. A gente obtém ali 100%. Então, esse esquema, ele se caracteriza por qualquer que seja o alimento, visualizar esse alimento como frações que vão dar em 100%. E, no meu ponto de vista, isso é muito bacana, porque em laboratório você vai conseguir ter uma noção daquele alimento como um todo que tem que ser 100%. O que não... uma parte é água, outra parte é matéria seca, da matéria seca. O que não é orgânica é inorgânica. Então, a ideia é que seja em 100% essa composição centesimal. Naturalmente, ocorrem erros com isso. Por quê? Em alguma técnica que você estima errado, o erro se acumula e vai para outra fração. Então, se você não quantificou adequadamente uma coisa, por diferença, outra fração ela fica superestimada. Porque a ideia é fechar em 100%. Aí a gente vai ver isso à medida que a gente for vendo cada fração dessas, onde que os erros ocorrem, onde existem as falhas metodológicas para esses métodos. Para iniciar, o que nós vamos ver é a matéria seca, que é a primeira análise ali de todas, e tão importante, tão interessante, tão cheia de dúvidas ainda, tão confusa, que tem uma aplicação científica gigante, que tem uma aplicação prática muito grande também. Existem erros o tempo inteiro também associados a essa terminologia. Hoje em dia existem técnicas, como a gente vê o pessoal determinando matéria seca usando air fry, usando micro-ondas. Será que aquilo ali determina mesmo 100% da matéria seca? Não, não determina. Mas dá uma boa estimativa para campo? Dá. Daria para um experimento? Depende. Talvez para o air fry, por exemplo, talvez não seja tão adequado comparar com o que a gente obtém em estufa, em laboratório. Mas a gente vai ver essas duas etapas para a obtenção da matéria seca e depois vai vendo dessa matéria seca todas as frações que são originadas, né? A matéria seca, tanto a parte inorgânica quanto as 4 frações que compõem ali a parte orgânica. Então é isso, pessoal, né? A ideia principal era apresentar aqueles cuidados com a amostragem, com processamento de amostra. Esse método de Wend, esse esquema que fraciona o alimento em partes, em 6 frações, a gente vai ver detalhadamente, talvez aí nas próximas 6 aulas. Talvez a gente veja umas 4, 5, 6 aulas, cada fração dessas, com cuidado, com mais atenção de como é a parte da matéria seca, como é a parte de estimativa de proteína bruta, de estimativa de fibra bruta. A gente vai ver detalhadamente cada método desses, o significado, os erros que são associados, os nutrientes que são estimados por ali, os nutrientes que não são, que são quantificados ali de uma maneira que traz ali alguns erros consigo. Mas aí a gente vai ver isso com muito mais calma. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu encerrar aqui, ver vocês. Tá por aqui. Se vocês têm alguma dúvida, se a gente segue, e depois eu comento melhor também como que vai ser a continuação dessa aula e as atividades que eu vou passar. Ficou confuso? Ficou claro?
deu um nó na cabeça nesses últimos. É só uma introdução ao método, não sei se foi a melhor maneira, porque vendo as frações separadamente fica mais claro. Não sei se fica confuso assim, mostrar mais ou menos como é a quantificação. Então tá, eu vi também que as meninas já saíram. Eu vou fazer o seguinte, vou aguardar, qualquer dúvida vocês me avisam, mas vou colocar lá para depois passar o link para vocês essa parte da determinação de matéria seca com mais detalhes e com alguns exemplos para facilitar a visualização, tá certo? Tem alguma dúvida, algum comentário? Não, professora, tranquilo. O que ficou com... Aí amanhã a senhora vai mandar a aula pela manhã, à tarde ou no mesmo horário? Eu quero mandar para vocês olharem pela manhã já. Eu quero mandar colocar agora à tarde já. Eu ainda não gravei e vou colocar amanhã. Fernanda já foi embora. Perguntou tchau. Essa internet está muito ruim, meu Deus. Então, vou mandar para vocês avaliarem no horário de aulas mesmo. No horário de aulas. Aí eu vou colocar um exercício muito bom, porque só vai visualizar quando a gente começar a ver os números, a fazer umas contas, a visualizar melhor essa distribuição. Beleza, Lilian? Aí Fernanda voltou. Fernanda, Voltei, deu uma caída aqui. Na parte da manhã eu vou colocar, vou deixar certinho. Tranquilo. Tá bom? Então tá, obrigada, meninas. Eu vou colocar e mando lá pelo e-mail também, beleza? Beleza, aí eu tchau, explico certinho. Tá, eu mando explicando. Tchau, Fernanda. Tchau, Lilian. Obrigada. Se cuidem. Tchau, tchau. Beijo.